Começamos 2012 com os ânimos renovados e para passar a todos uma mensagem de renovação, de paz e esperança, escolhemos um tema especial para esta primeira edição do TJTV no ano que se inicia. Ao longo de 2011, exibimos várias reportagens sobre o sistema prisional brasileiro, enfatizando a situação no Rio Grande do Norte, um sistema falido, caro e ineficiente, que funciona mais como uma escola de especialização de criminosos do que como um sistema de recuperação de pessoas, de formação de novos cidadãos. Mas, no TJTV de hoje, nós vamos mostrar um sistema prisional diferente, exemplar e que cumpre na íntegra o que diz a Lei de Execução Penal. As APACs não são mais uma utopia e já funcionam em vários estados brasileiros. Não saia daí, o TJTV está só começando. Em outubro de 2009, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 96, que criou o projeto Começar de Novo, no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo era promover, entre outras coisas, ações sociais para a reinserção dos presidiários na sociedade e no mercado de trabalho. Uma das recomendações, e talvez a mais importante delas, era a implantação do modelo de gestão penitenciária denominado APAC. No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça já desenvolvia o programa Novos Rumos na Execução Penal, que passou também a atender às ações previstas para o projeto do CNJ. A APAC nasceu na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, no ano de 1972 e foi idealizada pelo advogado Mário Ottoboni e um grupo de amigos cristãos que se uniram com o objetivo de amenizar as constantes aflições vividas pela população carcerária daquela cidade. Em 1986, o modelo chegou a Minas Gerais e hoje já são 150 APACs espalhadas pelo Brasil e em outros países. O Rio Grande do Norte recebeu a primeira APAC do Nordeste em setembro de 2010. Ela está localizada na cidade de Macau, que fica a 180 quilômetros da capital, e é famosa por suas belezas naturais, pelo povo acolhedor e pela produção de sal. Afonso Lemos, que hoje é diretor de patrimônio da APAC Macau, conta que no início a cidade rejeitou a ideia de receber um presídio. A população acreditava que isso poderia perturbar a paz dos moradores, desvalorizar os imóveis e até afugentar os turistas. Mas depois de conhecer o projeto, a população abraçou a APAC. Hoje, o povo de Macau tem orgulho de saber que na cidade existe uma unidade prisional sem armas, sem polícia e que realmente recupera pessoas. Quando falaram que tinha que ter um presídio diferenciado em Macau, ninguém acreditava o que seria a APAC, né? Inclusive os vizinhos aqui da nossa APAC, eles se movimentaram, foram lá na nossa TV denunciar que ia ter um presídio aqui, ficava ruim para eles, não sei o quê. Hoje, a APAC é um bem, não só para Macau, mas para o Rio Grande do Norte e para o Brasil inteiro. Fomos conhecer de perto este presídio tão diferente e logo que chegamos veio a primeira surpresa. A APAC Macau está localizada em uma rua residencial e em frente a ela nada de viaturas policiais. Deixamos nossos celulares na portaria e como aqui a base é confiança, não fomos revistados. Quando nossa entrada foi autorizada, percebemos que as chaves do portão que dá acesso à rua estavam nas mãos de um dos recuperandos, como são chamados os apenados deste lugar. Logo que entramos, conhecemos o recuperando Francisco Cláudio Cardoso, que assim como os outros não escondeu o rosto e com orgulho nos apresentou o quadro de avaliação disciplinar. Nele são mencionadas as faltas cometidas, bem como os méritos de cada um. Francisco está aqui há 1 ano e conta que na APAC um recuperando ajuda o outro e todos contribuem para que as regras sejam cumpridas. Escolhido, ele é avaliado pela diretoria. Aqui é recuperante, ajudando recuperante para nós quem vamos buscar nossas melhoras, entre em si próprio. Aqui não é ninguém mandando em ninguém, é só cumprir a regra. Severino Ramos chegou na APAC Macau há 3 meses, mas mesmo em tão pouco tempo, ele já consegue explicar toda a rotina da instituição e fala com segurança dos pilares do método. Aqui todo mundo fiscaliza um, fiscalizando o outro, né? E aqui você tem que manter a sua cabeça ocupada, né? Que a oficina vazia, você sabe que é, né? Instrumento do cão. E aqui todos nós, eu olhando o Roberto me olhando. E isso não dá não dá medo, esse negócio de caboetagem aqui dentro da APAC não existe. Existe eu querendo me recuperar e querendo que o Roberto se recupere.
Severino nos apresentou o dormitório, as estantes onde eles guardam os objetos pessoais e o banheiro que usam. Tudo estava tão bem arrumado e limpo que ele fez questão de dizer que aquele capricho não tinha a ver com a nossa presença. Na APAC, a disciplina. Aqui eu tenho, além de eu manter minha cama, manter o meu, eu tenho a capela, que é a minha, né? E aqui, se o Roberto está ocupado com alguma coisa, fazendo artesanato, eu posso fazer a vez dele, se ele me pedir. Ao sairmos do quarto, perguntamos a Severino se aqui, como nos outros presídios, havia a cela do castigo, a famosa solitária. Ele nos disse que sim e fez questão de nos apresentar. E aqui dentro tem solidão? Não. Solidão com Cristo não existe, né? Só tem aqui bondade, a gente reflete o que a gente fez, né? E pede a Deus, só Ele salva a gente. Às 9h30, os dormitórios são fiscalizados e fechados e cada recuperando vai realizar uma atividade. Roberto Carlos escolheu trabalhar na oficina de vassouras. Ele nos mostrou o passo a passo da fabricação, que começa a partir de uma garrafa PET comum até chegar ao produto final. As vassouras são comercializadas na cidade. Parte do dinheiro arrecadado com a venda fica na APAC, que compra mais matéria-prima, e a outra parte vai para os recuperandos. O trabalho ajuda a passar o tempo por aqui, mas o novo ofício, aprendido na APAC, já faz Roberto Carlos sonhar em montar a sua própria fábrica de vassouras quando voltar à liberdade. Essa laboterapia aqui da vassoura foi muito importante para mim porque foi mais uma profissão. Eu pretendo também chegar lá fora, fabricar também, montar uma fabricazinha dessa e ganhar meu dia a dia. Melhor do que estar pensando, fazer coisas mal, roubar, matar, isso e aquilo, é contra a lei. Mas a gente trabalhar o dia a dia, dignamente, Deus vai abençoando e cada dia vez mais a gente vai recuperando coisas boas, né? Da oficina, fomos conhecer a suíte utilizada pelos recuperandos para a visita íntima. O recuperando Luiz Gonçalves da Costa é casado e a cada 15 dias recebe sua esposa na APAC. Os dois ficam juntos das 18 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte, neste quarto, que tem uma cama de casal, banheiro e ar-condicionado. Luiz viveu 1 ano e 4 meses em um centro de detenção comum e fala do constrangimento vivido por sua esposa neste período. Ela não gostava de ir lá. Ela ia porque é aquele negócio, casar, ter a família, tem que ir mesmo. Ela ia como fosse obrigado, mas tinha com a obrigação de ir. Ele se emociona, não consegue explicar as lágrimas, mas percebemos que não precisar mais submeter sua esposa ao constrangimento de uma visita íntima convencional é um alívio. E as lágrimas são de alegria. Ah, Maria, acho que eu adoro. Adoro aqui. E aí quando ela vem, diz, mas 15 dias, quando chega os 15 dias, acho que estou me lembrando, eu vou mesmo, eu vou. A essa altura, o cheiro que vem da cozinha chama a nossa atenção e fomos ver de perto quem era o responsável pelo almoço. O recuperando Alexandre da Silva estava lá cuidando de tudo. Ele conta que nunca foi um expert na cozinha, mas na APAC tem se dedicado a essa nova função. Eu sabia fazer alguma coisa assim para mim, né? Mas aí quando chegou aqui, um colega que já trabalhava aqui começou a me dar mais umas dicas e eu estou conseguindo sair bem, né? Antes do almoço, todos se juntam no refeitório para uma oração. E de mãos dadas, lá estavam recuperandos, diretores da APAC, a vice-presidente da instituição e os visitantes. Depois da oração, todos se servem e compartilham as mesas e os talheres sem distinção, algo impensável num presídio comum. A vice-presidente da instituição nos explica como é possível esse clima de harmonia. Nosso relacionamento é um relacionamento muito bom, agora relacionamento de respeito, cada um na sua, como diz a história, né? Quem aceita e quem quer, porque isso é muito importante dizer, que só fica na APAC quem quer se recuperar. De acordo com Elizabeth, os recursos para manter a APAC vêm das prefeituras de Macau, Guamaré e Pendências, mas a presidência da APAC tem um papel importante para a manutenção da instituição. Capta recursos, ele mantém um contato direto com a sociedade, com a comunidade, para o bom funcionamento. Com o Tribunal de Justiça mantém um contato estreito e com as entidades, as empresas, não é? Com o intuito de conseguir cursos, de conseguir material, já tem conseguido material para haver curso aqui para o regime fechado da APAC. E o mais importante é que ele também tem decisões, tem poder de decisão junto à diretoria.
A gerente administrativa Clara Márcia Costa deixa claro que nem todos os apenados conseguem se adaptar ao método. Ela participa do Conselho de Sinceridade e Solidariedade e conta que a disciplina é muito rigorosa. Por isso, a APAC só recebe aqueles que realmente querem se recuperar. Vocês veem que é o dia a dia mesmo, é espontaneidade, né? E o que é muito interessante é que muitas pessoas querem vir para cá. Mas a APAC, como se diz uma velha frase, a APAC era para todos, mas nem todos são para a APAC. Então tem muita gente que chega aqui e não adequa às normas, sabe? Porque são muitas normas. Muitas pessoas estão aqui hoje que estão há mais de um ano aqui, mas tem muitas pessoas que ficaram aqui e com 3 dias que está aqui, a gente já observa que a pessoa não vai aguentar tanta disciplina. É muita pressão. Então, para quem não quer, isso é para quem quer. Para quem não quer, ele não fica aqui. No próximo bloco, veja como é o dia a dia dos recuperandos que vivem na APAC. O que vemos repetidamente na mídia nacional são notícias e imagens que demonstram a condição desumana em que vivem os presos no Brasil. Talvez por isso seja difícil imaginar como funciona na prática o método APAC e como é a realidade desse tipo de unidade prisional. Mas isso você vai conhecer agora na nossa reportagem. Uma das iniciativas mais importantes do programa Novos Rumos na execução penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi a de fomentar a criação de uma nova unidade prisional no Estado, que tivesse um modelo de gestão capaz de cumprir o que determina a Lei de Execução Penal. A busca pelo novo modelo acabou quando o presidente do Novos Rumos, desembargador Saraiva Sobrinho, e o juiz coordenador Gustavo Marinho conheceram o modelo apaquiano. Tudo nasceu da sensibilidade do desembargador Rafael Godeiro, porque ele foi um homem que sempre teve na jurisdição criminal, né, durante sua vida, e viu que haveria uma necessidade de se ver alguma coisa, de se fazer alguma coisa para que aqueles que passam pelo sistema, aqueles que recebem a condenação na justiça, possam cumprir a pena de forma digna. Ouviu falar dessa metodologia desenvolvida no estado de Minas Gerais, com muito sucesso, que tem mais de 20 anos lá, com resultados comprovados, e não perdeu tempo. No primeiro momento da gestão dele, ele me deu essa missão de estudar a metodologia e trazer para o Rio Grande do Norte. A APAC é uma instituição sem fins lucrativos, dedicada à reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. É também um método de valorização humana que visa oferecer ao apenado condições de se recuperar. O objetivo é promover a humanização das prisões sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. O método usa o amor, a confiança e a disciplina como fatores básicos de recuperação. A aplicação do método é baseada em 12 elementos fundamentais: participação da comunidade, recuperando, ajudando, recuperando, trabalho, religião, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, família, o voluntário e sua formação, centro de reintegração e socialização, mérito, jornada de libertação com Cristo. E são justamente esses elementos que fazem a diferença entre uma unidade prisional comum e a que trabalha o modelo apaquiano. Nas unidades apaquianas, o preso custa, se eu não me falha a memória, um salário mínimo ou menos, certo? Enquanto que há dados que informam que um preso da unidade prisional ele passa de mais de 2 salários mínimos. Sendo uma gestão voluntária, os custos já diminuem bastante. Você não tem um diretor, você não tem um vice-diretor, você não tem agentes penitenciários, quer dizer, já é uma diferença grande. Você não tem policiais, né, em si, que muitas unidades apresentam essa anomalia de ter não só agentes penitenciários, mas também policiais fazendo guarda de preso, o que era até bem pouco tempo aplicado aqui no Rio Grande do Norte. E do ponto de vista que eu acho mais importante é a aplicação de um método que trabalha a pessoa humana.
O sucesso da metodologia paquiana também pode ser comprovado com números. Neste modelo, o percentual de reincidência no crime é inferior a 15%, enquanto que no sistema convencional é de 87%. Sem falar que enquanto um preso no sistema convencional custa em média 4 salários mínimos por mês aos cofres públicos, na APAC esse custo cai para 1 salário mínimo. Isso é resultado de toda a metodologia aplicada, né? Você mantém o indivíduo próximo da sua família, né? O que evita o que há hoje, o rompimento dos vínculos afetivos, os vínculos sociais, os vínculos familiares, que se perde a partir do momento que a pessoa passa a cumprir uma pena em outro município, longe do seu local, longe do seu meio social. A partir do momento que você mantém aquele indivíduo próximo às suas familiares, que não há o rompimento dos vínculos familiares, já é uma grande força para ele voltar a se recuperar. Porque a família vai visitá-lo sempre, não vai haver dificuldades de se deslocar. Para o representante do Ministério Público da Comarca de Macau, o promotor de justiça Vilmar Leite Filho, a APAC simplesmente cumpre o que diz a lei de execução penal e está longe de ser um hotel para presos. A APAC ela institui uma disciplina que normalmente quem é condenado por um crime, o que falta essencialmente é disciplina, é limites. Então, o sistema apaquiano, ele institui, assim, por assim dizer, uma disciplina para, de certa forma, recuperar aquele caráter, aquele perfil daquela pessoa, para que aquela pessoa volte, digamos assim, olhando o seu próximo de uma forma diferente. Então, essa disciplina da APAC, para mim, é fantástica. Vilmar acredita que só através da APAC é possível a recuperação de um condenado e os maiores beneficiados com o método é a própria sociedade. A APAC, ela muda, ela trabalha exatamente nessa questão da personalidade. Ela trata o preso como ser humano. Então, aquele preso que sai da APAC, ele sai com muitas chances de não voltar a delinquir, porque tem um tratamento de disciplina, ele tem lá um trabalho voltado até mesmo a uma atividade profissional para que ele volte à sociedade em condições de exercer um trabalho lícito. Então isso para a sociedade voltar com limites, com disciplina, com aptidões para novas atividades profissionais, isso para mim é um ganho imensurável. Veja a seguir como a população local participa e colabora com a recuperação dos presos. A sociedade também tem um papel importante na recuperação dos apenados na APAC. Diariamente, grupos religiosos e outros voluntários desenvolvem e colaboram com as atividades dos recuperandos. Diariamente, grupos religiosos se revezam na realização dos atos e todos os recuperandos participam obrigatoriamente de todos os trabalhos. Janete Cândido é evangélica e dirigiu a reunião de hoje, que contou com uma oração, leitura bíblica e música. Ela conta que há 8 anos faz esse tipo de trabalho em penitenciárias, mas ao conhecer a APAC, percebeu a diferença que o método faz aos apenados. Olha que a APAC é uma bênção em relação ao sistema comum, é um milagre. A APAC, posso dizer que é um milagre aqui em Macau. Ela explica que o objetivo dos grupos não é oferecer aos recuperandos uma nova religião, mas sabe que as palavras de fé, ditas por todos eles, ajudam os recuperandos a acreditar que é possível mudar, que ainda há esperança. Nós chegamos aqui, não pregamos religião. Nós não pregamos religião nem placa de igreja. Nós pregamos a palavra que liberta. Então eles é que vão fazer. Quando a palavra surte um efeito no nosso coração, então a gente vai querer mudar. Para Maria da Conceição, do grupo de oração da Igreja Católica, estar todas as semanas com os recuperandos faz muito bem a ela, que se sente útil em poder ajudar os necessitados. É um dever de todo ser humano dar assistência aos necessitados. Se eles estão necessitando de presença e da palavra de Deus, é uma obrigação nossa estarmos aqui. Fernando José, também católico, acredita que a troca de experiências entre recuperandos e o grupo religioso traz crescimento para todos. Para ele, essa convivência o ajudou a valorizar mais a vida e ele já consegue ver os resultados. São seres humanos que estão tentando
recomeçar suas vidas. Pelo processo que estão passando, estão tentando recomeçar. E cada recomeço precisa de um apoio, apoio de uma amizade, apoio de uma palavra amiga. O Grupo Espírita, dirigido pelo senhor Zilmar Bezerra, costuma trazer palestras e filmes sobre espiritualidade para os atos. E ele nos explica como a PAC conseguiu unir 3 religiões e ainda assim manter a paz. A gente valoriza a vida, procura sempre valorizar esse ponto religioso, né? Não somos contra nenhum segmento religioso, pelo contrário, nós fazemos parte, né? Isso aqui a gente tem feito de uma maneira bem cristã, para que todos de ambos os lados se sintam bem. Mas, além dos grupos religiosos, toda ajuda é bem-vinda. Arlete Carlos de Lima é professora e está trabalhando voluntariamente na APAC há 5 meses. Ela, que dá aulas particulares em casa para se sustentar, aqui na APAC decidiu fazer isso de graça e já conseguiu que alguns recuperandos aprendessem a ler. É muito bom, viu? Quando eu estou aqui realmente voluntária e que consigo que eles leiam e melhorem no ler e no escrever realmente, para hoje em dia, para eles que vão realmente ter um futuro melhor, é para eles saberem ler e escrever. A recompensa pelo trabalho realizado, a professora recebe em momentos como este. Todo homem é maior que seus erros. Sim, muito bem. O TJTV de hoje termina aqui. Lembrando que você pode acompanhar as notícias do Judiciário Potiguar pelo site do Tribunal de Justiça ou pelo Twitter. Qualquer dúvida ou sugestão é só enviar por e-mail para um dos endereços que estão na sua tela. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.